dele é somente 2022. A intenção dele é somente 2022. Ou seja, virou aquele político que o Weber já dizia que é o político que, na verdade, não é aquele que é o poder pelo poder, né? E que é aquilo que o pessoal que votou, as pessoas, né, que votaram nesse governo não admitiam que fosse feito no governo anterior. Diziam muito que os governos anteriores era sempre o poder pelo poder, a manutenção pelo poder e etc. E as atitudes atuais do presidente do atual governo parecem ou revelam a mesma sede, a sede de manutenção do poder. Porque é o que explica. Porque se crise econômica virar, ele deveria, como chefe de Estado, se portar como chefe de Estado. E falar, olha, a crise econômica virar, faremos aquilo que é possível, e deixar o corpo técnico trabalhar no corpo técnico agora. Imagina você ser ministro da Saúde num país que tem os grandes desafios como tem o Brasil, que as pessoas esquecem. Que boa parte, se não sei se é metade, não posso afirmar se é metade, mas boa parte dos municípios do interior não tem sequer uma unidade, mas não é feito de maneira que todas as cidades tenham UTI. Existem cidades que não têm UTI, o cara tem que ser transportado para um polo regional onde existe essa UTI, só que essa UTI em alguns polos regionais pode já estar ocupada por outras pessoas. Então, imagine você ser um ministro da Saúde com o desafio que existe num país enorme como o Brasil, com grande desigualdade, inclusive na rede do SUS, porque a rede do SUS é desigual. Você tem melhor rede estruturada em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Imagina o desafio desse cara que, além da pressão natural, ainda sofre a pressão do chefe dele o tempo todo dizendo, olha, eu te demito hoje. Não, te demito amanhã. Não, vou te demitir semana que vem. Então, a meu ver, uma das maiores irresponsabilidades que ele faz não é nem só ficar falando no Twitter, é não deixar o corpo técnico trabalhar. Ele precisava deixar o corpo técnico trabalhar, o ministro da Economia trabalhar, o ministro da Justiça trabalhar. Falar nisso, o ministro tá sumidão, né? Tá sumidão. Super. Eu vou fazer uma pontuação. Boris no hospital? Vou fazer. Boris está na UTI, né? Não sei se vocês viram. Uma pontuação, pensamento. Vou só fazer uma ponderação sobre o que se tornou o debate aqui. O presidente da República ele deixou o debate binário, né? Ele transformou ou você salva a economia ou você salva vidas, né? A saúde. E, na verdade, você não precisa ser 0 ou 1. Existem soluções intermediárias. Existem, só que ele faz questão de usar essa dicotomia. Ou isso ou aquilo. E o pior, é uma ferramenta antiga. Ou você vota em mim ou o PT volta. Ou você me apoia ou o PT volta. Ou, sabe, ou é o Haddad ou Lula. Parecia que só tinha 2 candidatos. Ou Haddad ou Bolsonaro. Então, assim, aqui virou um problema de sempre ser 2 opções. É limitado. Aqui é sim ou não. Ponto. Não questiona. Então, não tem como você ter ideias, soluções em áreas, digamos assim, aprofundadas quando você transforma todo o pensamento e toda a discussão binária. É sim ou não. Então, e foi o que o Allen estava comentando agora. A situação do Covid-19 é tão séria que, tipo, levou um líder de Estado, no caso da Inglaterra, o Boris, está na UTI. E aqui eu já estava observando notícias agora de manhã de que, por exemplo, o governo do Rio, aqui do estado onde eu estou, já vai começar a flexibilizar a abertura do comércio. Então, a nossa crise ela só deve postergar um pouco. Aqui no Brasil, as coisas sempre chegam depois. E até o Covid-19, o ápice deve chegar depois. Isso é fato. Isso é fato. Depende de quando chegou, né? Depende de uma série de coisas da propagação. Então, vocês, na verdade, vocês estão em atraso mesmo. Porque, na verdade, estão atrasados aí. O confinamento, eu acredito que está no momento que está ajudando. Se tivesse já tudo liberado, já teria piorado a situação. Como eu acho que houve um confinamento meia-boca, né? Nada aqui é 100%, né? Houve um confinamento meia-boca, vai ter a liberação meia-boca, que vai ser total. E aí, quando o mundo todo já estiver superando, né, a situação, a gente vai estar aqui contando os mortos. A verdade é essa. Não tem como escapar. É como se tivesse sem liderança, né? É como se tivesse ao natural. É como se o vírus tivesse chegado numa aldeia indígena. Esse vai ser o retrato aqui. Não tem como
Porque você vê algumas diferenças, né? No Japão, por exemplo, as pessoas existe uma orientação por parte do governo para que as pessoas fiquem em teletrabalho e as próprias pessoas já fazem isso naturalmente, ou seja, elas já sabem que a pandemia já chegou ao Japão e que, portanto, já tem muita gente infectada e o aumento de casos, então as pessoas já estão mudando para o teletrabalho. E isso é interessante. Agora, a questão é que no Japão eu tenho possibilidade, porque grande parte do trabalho é possível de ser feito assim, né? No Brasil você tem uma massa gigantesca de pessoas que vivem de trabalhos na rua, informal. Como é que você faz isso? Sem que o governo faça o seu papel? E que a grande massa, uma das justificativas da grande massa reclamando, tem até um vídeo que foi publicado, não sei se nos canais oficiais, mas que circulou pelo WhatsApp, de uma senhora, naquelas falas que o presidente para ali no Planalto, e aí ela chorando, falando que era professora, tal. Pelo amor de Deus, não estou em momento algum julgando ou desmerecendo a pessoa que estava lá, mas assim, uma das falas dela é essa: como é que vão fazer as pessoas que trabalham na rua, os camelôs? Só que assim, eu acho que, primeiro... Parece que ela é aposentada, inclusive, e tem um pequeno negócio. Né? Depois já foi visto que ela é aposentada, ela tem um pequeno negócio. Cara, a gente está num momento que a gente precisa... as pessoas têm que parar para ver que é um momento para repensar. É um momento para repensar. A gente estava num estilo de vida o mundo inteiro, numa correria absurda, que vai se manter essa correria absurda, de fato, as coisas continuam andando dentro de um possível. Mas assim, o Brasil principalmente, eu acho que, eu falei isso acho que com vocês ou com os outros amigos, o Brasil acho que vive a primeira experiência de uma situação de guerra, né? Onde você tem isolamento, onde você tem possível racionamento de alimentos, enfim, você tem uma série de características de um possível pós-guerra, essas coisas todas, e que efetivamente são momentos pontuais que normalmente a sociedade que sofre aquilo, ela tem um marco e evolui. Né? Para a gente que estuda direito, a gente tem as constituições pós-guerra, que são marcos legais e jurídicos que acabam contribuindo para os países que não sofreram guerra, justamente essas constituições, e o Brasil não consegue conviver com isso. E essa fala do camelô, de novo, sem desmerecer ninguém, ou trabalho, enfim, de qualquer pessoa, mas é um momento para a gente pensar que camelô, Uber Eats e essa galera, isso é o subemprego. Isso não é emprego. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa precisa voltar a trabalhar, cara, você não está com emprego, você nem formal normalmente. Né? Existem camelôs que são formais, ok. Mas é um momento para se repensar. E as pessoas não estão conseguindo sair dessa bolha, desse marasmo. Eu não sei o que tem que acontecer. Para mim, tinha que acontecer uma guerra no Brasil. Mas, por enquanto, não tem guerra. Eu acho que nunca vai acontecer. Mas vem um vírus que é invisível e está quase acabando com a porra toda. Eu já fui defensor da... Eu vou além, cara. Eu acho que é um problema de governança global. Eu vou além. A gente que é do mundo do direito, isso é um problema de governança global. Porque a ONU não é capaz de fazer esse papel, nem tampouco a OMS. Nenhum dos dois órgãos consegue fazer esse papel. É um momento de governança global com soluções locais. Isso no Brasil fica muito, muito nítido. Então, eu tenho um grande problema macro, né, por isso que se discute, inclusive hoje, a possibilidade de constituições globais e etc., de uma constituição global, porque eu tenho um grande problema macro que atinge todo o planeta, e se eu não me engano, hoje, pelo que eu vi no Johns Hopkins, 184 países já têm Covid, e as soluções são locais. Nem a economia mais é local. Então, eu não posso ter soluções apenas locais. Essas soluções locais, elas são insuficientes. É o que revela uma série de dados e de situações. São insuficientes. Você vê alguns países que pode ser que mudem a sua ótica, mas não acredito. O governo americano tem feito exatamente aquilo que fez sempre. Adquire todo e qualquer medicamento para si próprio, e o meu primeiro. Os dos demais, se sobrar,
que consigam comprar, mas há notícias de desvio de mercadoria. É isso que eu falo, o governo travou material, né, do Brasil. Sim. Não foi? Sim. Mas eu fiquei sabendo que o Eduardo ia ligar para o presidente Trump.